tentar. É a redução nos juros. Os juros nos Estados Unidos, a taxa básica não é bem como aqui. Aqui a gente tem uma taxa, por exemplo, 7,25 ao ano, que daí é 7,25 ao ano. Só que nos Estados Unidos, eles têm exatamente isso que dá para ver na tela, de 0 a 0,25%, como está hoje, mas a tendência é que lá em 2023 chegue de 0,75% até 1%, então bem maior do que está hoje. E, poxa, 1% no Brasil é uma taxa que é inconcebível, né? Muito pequena. Mas o ponto é que a taxa básica de juros de um país ela é basicamente a taxa de retorno sobre o risco de um país. Por ser um país com risco, país bem maior do que nos Estados Unidos, evidentemente a taxa básica do Brasil tem que ser bem maior do que a taxa básica dos Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos, 1% ao ano dessa taxa não é considerada baixa. Atrai muito mais investidores, que quando a taxa está de 0 a 0,25, pensa, poxa, não ganho quase nada na renda fixa, tenho que arriscar um pouco mais. Como eu vou arriscar um pouco mais? Vou acessar o mercado acionário, vou investir em títulos mais arriscados, vou, quem sabe, empreender, ou vou comprar bitcoins, criptomoedas, para tentar rendimentos maiores. Tanto que até fundos de investimento vêm aplicando cada vez mais em Bitcoin ou outras criptomoedas, grandes investidores, e até está tendo cada vez mais ETFs de Bitcoin e de outras criptos, como o da Ethereum, por exemplo, também de outros criptoativos. Então, o fato de os juros estarem muito baixos estimula o investimento em ações e também em criptomoedas. No entanto, quando a tendência de juros subirem, isso desestimula a tomada de risco, porque agora a renda fixa dos Estados Unidos, que tem o poder de imprimir dinheiro, que é a moeda padrão internacional, então que é aquela renda fixa que todo mundo confia, aquela que você recebe seus juros em dólar, essa renda fixa fica mais atrativa. Os títulos americanos de renda fixa ficam mais atrativos. Isso faz com que dinheiro saia dos outros países e entre nos Estados Unidos. Um investidor que tinha dinheiro na renda fixa brasileira ou no mercado acionário brasileiro decide, não quero esse risco, vou mandar para os Estados Unidos que eu consigo 1% ao ano, que não é tão baixo assim mais. Isso falando de 2023, né? Por isso que mesmo com a Selic aqui subindo, a gente não está vendo uma queda no nosso câmbio. Por quê? Porque a tendência é que os juros nos Estados Unidos subam, o que faz com que fique mais favorável colocar dinheiro lá nos Estados Unidos. E outros países também estão com essa preocupação de a taxa de câmbio acabar subindo, porque vai ficar mais favorável para pessoas investirem, evidentemente, em dólar.